Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor através da leitura da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, que fala assim: Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência. Isto tem causado a destruição da sua fé. Vou ler novamente. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência. E isto tem causado a destruição da sua fé. Somente o versículo 19. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui está dizendo que precisamos manter a nossa consciência limpa e manter a nossa fé. Quando Paulo está ensinando Timóteo aqui através da carta de manter a consciência limpa, a consciência nossa do cristão é o Espírito Santo. Então, para a gente manter o Espírito Santo dentro de nós, que somos templo do Espírito Santo, ok? A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente vira morada de Cristo e templo do Espírito Santo. Mas para a gente manter o Espírito Santo dentro de nós e, consequentemente, termos a nossa consciência limpa, precisamos andar em santidade. Precisamos andar em santidade e precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor. Então, você cristão que acredita que Jesus é seu Salvador e Filho de Deus, você precisa buscar a presença de Deus. Não é só fazer a oração e acabou. A oração é o início de tudo. A oração é o início do seu preparo para viver a eternidade com o Senhor. E para viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, a oração de reconhecimento é o início, é virar a chave, é abrir a porta, é permitir passar pela porta estreita para desenvolver um relacionamento com Deus. Entende? E a sua fé, ela precisa estar fortalecida no Senhor. Porque uma vez que a nossa fé não está fortalecida em Deus, que é através do relacionamento que desenvolvemos com Ele, a gente pode dar legalidades. A gente dá legalidade. A gente dá brechas para o inferno atuar na nossa vida. Então a pergunta de Deus para você é: como anda a sua fé? Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? A sua consciência está limpa? Você está buscando a presença de Deus? Você está mantendo um relacionamento com Ele? Você está querendo desenvolver um relacionamento com o Senhor? Ou você vive uma religiosidade, a qual você escuta a palavra, frequenta denominações, mas não desenvolve um relacionamento com Deus? Quem é você nessa história? Sua fé está fortalecida? Você tem procurado estar na presença de Deus? Ou tem se ocupado dos afazeres rotineiros do seu dia a dia? E procura Deus quando quer, ou quando acha que pode, ou quando tem vontade, ou quando precisa? Você tem fortalecido a sua fé em Deus? E passado tempo de qualidade com o Senhor? Passar tempo de qualidade com Deus é querer estar na presença de Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua fé? Está inabalável ou está abalável? Deus quer trazer essa nossa consciência de volta. Deus quer trazer a sua consciência de volta.
A sua consciência é o Espírito Santo. Sem a nossa consciência andando conosco, a gente padece. Sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente padece. Porque é o Espírito Santo que nos dá consciência de tudo que fazemos na nossa vida. É o Espírito Santo que nos mostra que estamos no erro, que cutuca a gente quando a gente está querendo fazer algo que não vai agradar o coração de Deus. É o Espírito Santo que nos lembra, é o Espírito Santo que nos freia. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos lembra, que faz a intermediação por nós através da oração a Deus. Como é que está a sua consciência? O Espírito Santo está fazendo parte de você? Ou você é um cristão oco? Porque se o Espírito Santo não faz parte de ti, você é um cristão oco. Você é um cristão de fachada, você é um cristão que só tem apenas a casca. O Espírito Santo não habita em ti. A sua fé está esmorecida, está enfraquecida. Você mantém uma aparência porque as pessoas atribuem a religião como algo bom na sociedade. E você passa a viver um personagem de um grande teatro, a qual a sua vida passa a ser um palco. Porque você está vivendo um personagem, porque o Espírito Santo não habita em você, porque o seu relacionamento com Deus já deixou de existir, e você fica na crença limitante, vamos botar dessa forma, que como você fez a oração de reconhecimento de Jesus, para você é o suficiente. Mas não é o suficiente. Para a gente viver a eternidade com Deus, ela precisa ser conquistada. Para a gente poder viver os propósitos do Senhor, os milagres e as promessas, a gente precisa conquistar a confiança de Deus, porque é Ele que protege tudo isso. É Ele que libera na nossa mão a promessa, os propósitos de milagres e a eternidade. Se a gente não buscar, se a gente não conquistar, se a gente não fizer por merecer, a gente fica no meio do caminho. Independente ou não se você ter feito a oração de reconhecimento de Jesus. É o relacionamento que você vai desenvolver com o Senhor, na sua individualidade, na sua intimidade. Através da fé, exercendo em cima desse relacionamento, que você vai viver os planos de Deus para a sua vida, que você vai começar a sentir a presença de Deus na sua vida, e você vai começar a desenvolver um relacionamento com Ele, entendendo como Ele trabalha. Não tem como fugir. Não tem outro caminho. O caminho para Deus é Jesus. O caminho para a eternidade é Jesus. O caminho para o amor verdadeiro é Jesus. Então, para tudo, para a sua vida funcionar, para a sua vida engrenar, para as engrenagens da sua vida começar a andar, você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa acreditar, o Espírito Santo precisa fazer parte de você. A Santíssima Trindade precisa existir na sua vida. Você desenvolve um relacionamento com Deus, você abre a porta para Jesus, você desenvolve um relacionamento com Deus e o Espírito Santo vem habitar dentro de ti. Para o Espírito Santo habitar dentro de ti, você precisa estar em santidade. Você precisa querer ser limpo. Porque o Espírito Santo só habita em lugar limpo. Porque Ele é santo. No Antigo Testamento, na Bíblia, para os sacerdotes estarem na presença do Senhor, que era a tenda sagrada, além deles serem escolhidos a dedo por Deus, para eles estarem na presença de Deus da tenda, eles precisavam estar em santidade. Se o sacerdote não estivesse em santidade, ele tinha que passar por um ritual de purificação. Nós não somos diferentes. Para a gente estar, para a gente viver, querer estar na presença de Deus de uma forma correta,
precisamos estar em santidade, ou seja, precisamos renunciar às nossas vontades, à nossa natureza humana. Porque quando a gente renuncia à nossa natureza humana, a gente consegue despertar o espírito que habita dentro de nós. E para a gente se conectar com o Senhor, esse espírito precisa estar despertado. Senão a gente não entende como que o Senhor trabalha. Porque o Senhor é espírito. Então, situações espirituais precisam ser resolvidas, para ter entendimento do plano espiritual, a gente precisa estar conectado espiritualmente. E a gente se conecta através do espírito que habita dentro de nós. E para a gente despertar o espírito que habita dentro de nós, a gente precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor. E deixar ser moldado e lapidado pelas mãos dele. Entende? E a gente só consegue tudo isso mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, Deus não existe. Porque Deus é a fé. Então você precisa procurar a Deus no seu secreto e desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade para poder vir ser preparado, moldado, lapidado e forjado pelas mãos do Senhor para poder vir viver os propósitos de milagre que tem para ti. Isso tudo que eu falei aqui só consegue por intermédio da fé. Em acreditar que tudo que foi falado e que a palavra nos ensina é verdade. Que dessa forma você vai entender que Deus existe. Tudo é por intermédio da fé. Então, se a sua fé estiver abalada, você está dando legalidades, brechas gigantescas para a oposição vir atuar na tua vida. Ou seja, para o inferno, espíritos malignos, que também são espíritos, ok? Virem atuar na tua vida. E uma vez que a gente dá brecha, a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Porque o pecado nos afasta de Deus. Deus está do nosso lado o tempo todo. Mas se a gente não procurar ter uma disciplina em procurar a presença de Deus todos os dias, desenvolvendo com Ele um relacionamento, em algum momento a gente vai dar uma brecha para uma legalidade para o inferno. Essa legalidade é o suficiente para ele adentrar e afastar você de Deus. Porque o pecado nos afasta do Senhor. O pecado faz a gente parar de sentir a presença de Deus. O pecado faz a gente parar de querer procurar a presença do Senhor. E uma vez que a gente para, e uma vez que o pecado se instala, consequência disso é uma morte espiritual. Você deixa de procurar a presença do Senhor e passa a viver a sua natureza humana antes de você vir para a presença dele. Ou seja, todo o tratamento que você teve com Deus, de cura e libertação, é jogado no lixo, porque você está se permitindo voltar a ser a velha criatura. Entende? Você está voltando para o lugar que Deus já te tirou. Então mantenha o seu relacionamento com Deus em dia. Todos os dias precisa procurar a presença do Senhor. Todos os dias precisa ler a palavra. Todos os dias precisa orar. Todos os dias precisa adorar o Senhor. E, se possível, jejuar. Para o seu espírito ficar fortalecido. Porque o jejum fortalece o nosso espírito. E ele mortifica as nossas vontades, que é a nossa carne. Entende? Então a gente precisa procurar estar na presença de Deus. Ok? Sem fé, tenha isso dentro de você. Sem fé, além de ser impossível agradar ao Senhor, ao mesmo tempo, sem você estar exercendo a sua fé, acreditando no seu processo de relacionamento com Deus, o inferno toma conta de ti. Ou seja, ele se apossa. Então, não queira ter o inferno na sua cola. Mas procure a presença do Senhor para a sua fé ser fortalecida e fechar todas as brechas que estão abertas na sua vida. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Tchau, tchau.